Conforme continuamos explorando a Mixer Mask Stack, vamos mergulhar no componente de padrão, que é uma das maneiras mais poderosas de gerar máscaras de altura procedurais para texturas em mosaico. Então, vamos começar. Para adicionar um padrão, basta clicar no botão Adicionar componente de máscara aqui e, em seguida, selecionar padrão. Com o componente de padrão, temos 4 escolhas: quadrado, círculo, xadrez e gradiente. No entanto, embora haja 4 opções no menu, todas funcionam sob o mesmo componente, então podemos mudar livremente entre todas as 4 opções a qualquer momento, usando este menu suspenso na parte superior do componente. Vamos dedicar um momento para analisar as diferentes configurações dentro da seleção de padrão quadrado, que possui várias opções para nós. Os 2 primeiros controles deslizantes vão controlar a repetição X e Y. Se quisermos um azulejo de piso, provavelmente gostaríamos que esses ficassem bem uniformes. Mas se quisermos algo mais parecido com tijolos, provavelmente repetiríamos mais vezes em uma direção do que na outra. Os próximos 2 controles deslizantes são de espaçamento. O espaçamento determina quanto espaço existe entre cada instância do quadrado. Ao ajustarmos o espaçamento X aqui, veremos que o intervalo ficará mais largo ou mais estreito, dependendo do valor que dermos a ele. Quanto maior o valor, mais amplo o espaço. Também gostaria de observar que tanto os controles deslizantes de espaçamento quanto os de repetição têm um limite pré-definido. No entanto, se quisermos ter mais amplitude, podemos simplesmente digitar um valor numérico para aumentar essa quantidade. Assim que digitarmos um novo valor, o novo limite do controle deslizante será esse valor. O controle deslizante de deslocamento nos permite ajustar o deslocamento do padrão. Essa é uma maneira muito útil de dar ao conjunto um visual escalonado que frequentemente vemos em paredes de tijolos. Também podemos alternar o deslocamento para usar um método vertical. Em seguida, temos algumas opções de oscilação que acrescentarão muita profundidade e caráter à máscara. Digamos que quiséssemos criar um muro de tijolos um pouco mais antigo e desgastado, e talvez não muito bem construído. A oscilação de brilho nos permitirá aplicar valores aleatórios em tons de cinza a cada quadrado no padrão, para nos dar alturas variadas na máscara. O controle deslizante de quantidade determinará o quão escuro estamos dispostos a permitir que um quadrado fique. A configuração padrão de 1 permitirá que alguns tijolos fiquem totalmente pretos. À medida que recuamos lentamente no controle deslizante, os valores mais escuros começam a clarear, proporcionando menos variação de altura entre cada quadrado. Isso é particularmente agradável porque até mesmo paredes de tijolos mais novas e bem construídas ainda terão alguma variação entre cada tijolo, e essa é uma boa maneira de adicionar aquela sutil profundidade de realismo que realmente se destaca quando a luz atinge a superfície no ângulo certo. O limiar nos permitirá controlar quantas instâncias são afetadas por isso. Conforme movemos o controle deslizante para cima, veremos mais e mais quadrados surgindo com o valor branco padrão. Definir o valor como um efetivamente desativa completamente a oscilação, enquanto defini-lo como 0 permitirá que cada quadrado no padrão seja atribuído a um valor de escala de cinza aleatório. E então a semente aleatória irá randomizar tanto os valores de escala de cinza, quanto quais quadrados são afetados pelo valor de limite. Podemos brincar com o controle deslizante, até encontrarmos algo com o qual estejamos satisfeitos. Além da oscilação de brilho, também temos a oscilação de gradiente. Essa configuração aplicará uma sobreposição de gradiente a cada instância do quadrado, dando a ele uma aparência mais inclinada ou angulada. A oscilação de gradiente também possui um controle deslizante de quantidade, mas a diferença principal aqui é que possui 2 manipuladores para ajuste, nos dando uma opção de mínimo e máximo para brincar. Quanto maior a distância entre esses manipuladores, mais diversidade será observada nas inclinações aplicadas. Ao aproximarmos os controles deslizantes, a inclinação será uniformemente aplicada a cada quadrado. E se desativarmos a oscilação de brilho e depois pressionarmos Shift para arrastar ambos esses manipuladores ao mesmo tempo, podemos ver que a mesma intensidade de inclinação está sendo aplicada a cada instância do tijolo, mesmo que todos estejam em ângulos diferentes, o que nos leva à nossa próxima configuração, o ângulo.
O ângulo também possui um controle deslizante de 2 manipuladores que nos permite especificar um valor mínimo e máximo. Definir o controle deslizante em 0 e 1 permitirá que uma rotação de 360 graus seja aplicada aleatoriamente a cada instância. Enquanto, se apertarmos os controles deslizantes juntos, a rotação será a mesma para todas as instâncias. O limiar funciona exatamente da mesma forma que na oscilação de brilho. Quanto mais alto puxamos o controle deslizante, menos instâncias serão afetadas pela oscilação de gradiente. E da mesma forma com a origem aleatória, ela irá randomizar a quantidade e rotação do gradiente com base nas configurações atribuídas. A oscilação de tamanho nos permitirá dimensionar aleatoriamente cada instância. A quantidade nos permitirá determinar o quão pequeno estamos dispostos a permitir que qualquer quadrado dado seja. O limiar, como antes, reduzirá gradualmente a frequência com que o efeito é aplicado. E então, a origem aleatória irá randomizar o efeito em cada instância do quadrado. As configurações de chanfro nos permitirão dar às bordas dos quadrados uma inclinação agradável, para que não pareçam tão afiados, o que realmente ajudará com as informações do mapa normal. A curva de chanfro funciona da mesma forma que o controle deslizante de curva de remapeamento de gradiente opera. Se arrastarmos a curva para baixo até -1, obtemos essa inclinação côncava. Enquanto se a arrastarmos até 1, obtemos bordas mais arredondadas que se projetam para fora. E finalmente temos a opção de recorte. Conforme aumentamos a quantidade de recorte, veremos instâncias individuais dos quadrados sendo totalmente removidas. Esta é uma maneira maravilhosa de fazer parecer como se alguns tijolos tivessem sido danificados e caído ao longo dos anos. E então, é claro, a semente aleatória aplicará aleatoriamente essa quantidade de recorte às instâncias do padrão. Agora vamos dar uma olhada em alguns outros tipos de padrões na lista. Círculo, como o nome sugere, nos dá um padrão circular que pode ser repetido nos eixos X e Y, além de poder ajustar o espaçamento. E também o deslocamento. Xadrez nos dá um padrão de quadrados preto e branco. As configurações que podemos ajustar são repetição X e Y, bem como o deslocamento. Vale mencionar que, devido à natureza do padrão, quebrar a capacidade de mosaico do padrão é possível, dependendo das configurações. Se você mantiver os valores de repetição ambos como números pares, ele se ajustará normalmente. No entanto, se estiver usando valores ímpares, podem surgir problemas de mosaico. Da mesma forma, ajustar o deslocamento pode quebrar o mosaico. No entanto, ao brincar tanto com a repetição quanto com o deslocamento, você pode usar isso a seu favor para produzir padrões bem legais. Por fim, temos o gradiente. O gradiente age de forma semelhante ao componente de gradiente de posição. No entanto, ele não leva em consideração nenhum dado de normal da malha subjacente ou altura e opera em um espaço 2D. Isso o torna útil para texturas de superfície e mosaicos, mas não é ideal para as inúmeras ilhas UV que você terá em uma malha 3D. Uma vez que isso não leva em consideração nenhuma das misturas de outras camadas usando o componente de padrão de gradiente, é mais barato para renderizar, então certifique-se de usar esse componente se você não precisa das configurações extras que vêm com o gradiente de posição. Tudo bem, agora que passamos pelas diferentes configurações do componente de padrão, vamos dar uma olhada em como podemos usar isso de maneira produtiva. Vamos em frente e adicionar uma máscara a essa camada sólida aqui. Vamos criar alguns azulejos de piso de concreto danificado, então a primeira coisa que faremos é aplicar o padrão quadrado. Vamos brincar um pouco com as repetições de X e Y para obter alguns azulejos extras. 6 parece bom, então vamos diminuir o espaçamento tanto em X quanto em Y para reduzir as linhas de rejunte entre cada um dos azulejos aqui. E deixaremos o deslocamento como está. Vamos ativar a variação de brilho e ajustar o controle deslizante aqui até que estejamos satisfeitos com os resultados. E faremos o mesmo com a semente aleatória. Ok, vamos dar a esses azulejos algumas inclinações para adicionar mais do aspecto desgastado e destruído a eles, ativando a variação de gradiente.
Vou definir os valores mínimos e máximos tanto para a quantidade quanto para ângulo de 0 a 1 para que possamos randomizar a faixa completa das inclinações, bem como a direção. Em seguida, ajustaremos a base até encontrarmos um valor com o qual estamos satisfeitos. E, finalmente, iremos para o menu suspenso de recorte e ajustar as configurações para remover aleatoriamente alguns dos azulejos por completo. Certo, as bordas dos azulejos estão parecendo um pouco afiadas demais. Então podemos suavizá-las um pouco aplicando um desfoque gaussiano de baixa intensidade. Agora os azulejos já têm algumas inclinações legais e variações de brilho, mas podemos levar isso um pouco mais longe adicionando um componente de ruído Perlin por cima disso. A primeira coisa que faremos é configurá-lo para multiplicar e depois vamos mexer em algumas configurações, garantindo manter a amplitude, que controla efetivamente a intensidade da máscara na parte inferior. Isso garantirá que o próprio ruído não seja muito intenso no contraste. Também iremos diminuir um pouco a frequência para manter os detalhes do ruído relativamente amplos. E então deixaremos as outras configurações como estão. Se voltarmos ao modo PBR, podemos alternar a camada de máscara ligada e desligada para ver como ela não apenas está diminuindo a altura geral de nossas telhas, mas está adicionando irregularidades muito sutis por toda parte, o que não só ajudará a adicionar mais caráter a elas, mas também auxiliará no processo final de texturização. Tudo bem, como isso deve ter uma aparência mais desgastada e envelhecida, como se pertencesse a um mundo pós-apocalíptico, precisamos adicionar algum dano às telhas. Este é um momento perfeito para usar o componente de mapa. Vamos selecionar Ativo da biblioteca no menu suspenso, e então vamos acessar a biblioteca Megascans e procurar por uma superfície de concreto danificado. Usar os mapas de deslocamento das superfícies é uma maneira fantástica de incorporar detalhes como esse em massa. Então, vamos mudar o menu suspenso para deslocamento. Depois de fazer alguns ajustes nos controles deslizantes de alcance na parte inferior do componente, vamos mudar a configuração do modo de mistura para mínimo e, em seguida, diminuir um pouco a opacidade. E se voltarmos ao modo PBR, podemos ver que alguns pedaços foram removidos das telhas, e isso ajudará a dar a elas uma aparência um pouco mais desgastada. Mas esses pedaços sozinhos parecem um pouco estranhos, então vamos adicionar algumas rachaduras em seguida. Vamos fazer a mesma coisa que antes. Vamos adicionar um componente de mapa, usar a opção de ativo da biblioteca e escolher uma superfície Megascan com rachaduras, como esta aqui. Mais uma vez, vamos mudar a fonte da textura para deslocamento e, em seguida, mexer um pouco nos controles deslizantes de alcance. E então vamos definir a camada para multiplicar, bem como reduzir um pouco a opacidade. Agora, se voltarmos ao modo de renderização, podemos ver que tanto os pedaços quanto as rachaduras se espalham pelos azulejos do chão. E à medida que adicionamos camadas sólidas e superfícies Megascan, usando uma combinação de configurações de mistura e pilhas de máscaras, podemos criar rapidamente um piso de telhas de concreto danificado de maneira não destrutiva. Espero que este vídeo tenha proporcionado um melhor entendimento dos componentes de padrão dentro da pilha de máscaras do Mixer, e que isso o ajude a criar texturas mais rapidamente do que nunca. Não esqueça de dar um like se gostou do vídeo, e se não gostou, comente. Quero sempre melhorar. Se não for inscrito, por favor, você pode ajudar se inscrevendo.